Muito bacana poder estar aqui recebendo grandes pessoas, grandes convidados para um grande bate-papo aqui do Por Trás da TI, capturando grandes histórias na área de cyber. E o meu convidado de hoje, Fernando Malta. Fernando, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Renato, pela oportunidade, viu? Muito legal. Fernando, você vem do interior, você vem de uma cidadezinha pequenininha, eu também vim de uma cidade pequenininha. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, um pouco claro. Da infância, por favor. Claro. Eu sou nascido no Paraná, na cidade de Faxinal, cidade bem pequena mesmo no norte do Paraná, mas eu vim para São Paulo, meus pais vieram para São Paulo quando eu tinha menos de 2 anos de idade. Então era muito, era um bebê aí, e nunca mais eu voltei a morar lá, só fui a passeio, Meus pais eram agricultores, da roça mesmo, Tá. Mas também já fizeram de tudo, tiveram alfaiataria, tiveram costura, tiveram bar, fizeram de tudo lá, lá no interior. Depois, querendo uma vida melhor, um pouco mais de conforto, vieram aqui para São Paulo, onde a gente se estabeleceu aqui e eu moro até hoje aqui na cidade. Que legal. Fernando, é muito legal a gente olhar para trás, e ver esses laços, esses ensinamentos dos nossos familiares. E eu acho que aconteceu com você também, A gente que veio do interior, tudo bem que você veio cedo para São Paulo, mas é aquele sonho de crescer na vida, estudar, ser alguém. Sem dúvida. É um pouco disso que você teve na sua família? Seus pais te incentivaram muito a estudar? Sim, sempre me incentivaram, Pessoas que vieram do interior, do lado do Paraná, trabalhando na agricultura, tiveram a vida difícil, Então, uns não conseguiram concluir sequer os estudos, Meu pai, acho que foi até um pouquinho, ao que no passado a gente chamava de 8ª série, Minha mãe até menos do que isso, mas eles sabem até hoje o valor que é estudar e para ter um futuro melhor, o que era necessário. Então, sempre eu tive muito incentivo dentro de casa, Tive muito apoio, Quando eu procurei fazer um curso, quando eu procurei fazer a faculdade, quando eu fui, buscar as minhas coisas olha, não, eu não sei o que você está pretendendo fazer exatamente, mas estudo, eu acredito que você está correto, então vai que a gente te ajuda. Então, isso é verdade, isso é importante mesmo. Que legal. Fernando, então, uma juventude feliz, uma juventude de muitos valores em família, e aí a gente começa a ter aqueles primeiros incentivos, Não sei, acho que a gente tem idades parecidas, Assim, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? E isso vinha logo cedo, 14, 15 anos. Você se lembra dessa época? Primeiro contato com o computador, primeiro trabalho ainda antes de tecnologia, como que foi? Assim, eu sempre fui muito curioso, Então gostei muito de ciências, de física, essas matérias assim, A matemática eu não gostava muito, mas até que eu ia bem, mas eu não gostava. Mas eu sempre fui muito curioso, eu desmontava brinquedo, então eu fazia de 2 carrinhos, eu fazia um às vezes, desmontava só para ver como é que funcionava. Legal. Era muito assim, sou assim, Então, em algum momento ali no colégio mesmo, e aí já partindo para você falou do computador, em uma daquelas empresas, vender seus cursos, aquelas escolinhas, de informática e tal, eu devia estar na 7ª, 8ª série, que se chamava na época, e o pessoal veio lá mostrar lá, olha, tem um curso de informática aqui, MS-DOS 6.22, Lotus 123, WordStar, DBase 3 Plus interativo e programado. Eu olhei aquilo e falei, bom, não conheço muito de computador, mas eu vejo que está sendo falado ali, parece interessante, legal isso aí. Enchi bastante o saco do meu pai e da minha mãe para me matricular no curso. E foi aí que eu comecei, tive o primeiro contato com o computador. Eram os 286 na época, 386, tinha XT, na sala de aula. E aí, nada de interface gráfica, Foi ali que eu comecei a aprender a fazer, ter esse dia a dia ali, de aprender como funcionava, um pouquinho da programação com o DBase 3 Plus e programado, e começou nesse momento. Eu devia ter uns 13 anos aí, eu acredito. Fernando, isso o quê? Final dos 80, começo dos anos 90, Isso aí por volta de, 94, 3, por aí, mais ou menos. No começo dos 90, Começo dos 90, Interessante você falar sobre isso, As pessoas falam assim, pô, mas tecnologia, TI, poxa, vocês deram certo, Escolheram profissões legais. Não. Mas, Fernando, nos anos 90, falar de uma vida em informática era apostar tudo, Era apostar num negócio que estava começando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, Eu acho que é muito isso. Carreira de TI é acreditar, é se desafiar
e ir em frente, né? Sem dúvida. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi como office boy, numa transportadora. Tá. Né? Eu cheguei até esse emprego através de uma ONG, né, que a gente pode chamar hoje, né, que recrutava, treinava, na verdade, os jovens. Eu tive 14 anos, mais ou menos, 15 anos. Treinava em datilografia, cursos básicos de informática, também um pouquinho sobre isso que eu falei, conceitos de administração e tudo mais. E aí eles encaminhavam para as empresas parceiras. Eu comecei a trabalhar nessa empresa como office boy. Tá. Pra você ter uma ideia, lá, a maioria dos computadores não estavam em rede. Eles não eram ligados, eram standalone. Né? Então as pessoas iam lá, precisava fazer um documentozinho ali. Disquete. Um disquete. Aí você levava lá o disquete para o departamento, ele abria lá. Algumas áreas estavam em rede, pra você ter uma ideia. Então, é isso mesmo, é acreditar. Como é que você imaginar que um dia a gente já está falando de cibersegurança daquilo que no passado não estava sequer interconectado? Né? Internet, então, não existia, né? 95, estava começando ali. Começando. Praticamente, começando, né? Tinha os modems, né? Não era nem links, era bem difícil ainda. Era bem difícil, né? Aquele barulhinho clássico, lembra, Fernando? Do S Robotics, né? Em geral. Aquela conexão, né? Muito legal, tempo muito bacana de lembrar. Hoje em dia as coisas estão voando, Hoje né? em dia você está na sua mão ali. Está voando, né? Impressionante. É. Fernando, e aquele momento que você decide, né? Ou precisa decidir uma profissão, né? A gente tem muito ainda essa questão do que você vai fazer de graduação, faculdade e tal. Como que foi esse momento de escolha de curso, depois do estágio, uma visão já de efetivação? Como que foi, quando que a coisa começa a ficar séria? Eu acho que começou a ficar séria de verdade quando eu tive esse primeiro contato. Quando eu liguei aquela maquininha, que eu escutei aqueles barulhinhos e eu via que aquilo ali, eu conseguia construir coisas ali, interconectar aquilo ali para mim, falei, não, é isso que eu quero fazer no resto da minha vida, não quero fazer outra coisa. Tá. Eu quero fazer isso aqui, eu quero entender essa máquina, desde o seu hardware até o que pode acontecer aqui. Eu fui ali, né? Até que eu saí dessa empresa, né, depois, a empresa fechou, né? A empresa, né, a transportadora fechou, eu fui trabalhar com um professor meu de informática, porque eu estava fazendo alguns cursos também por fora, tudo muito em paralelo, né? Então, em paralelo com o trabalho, eu também fazia curso de manutenção de hardware. Depois eu fui fazer o Windows 3.11, que era a primeira versão gráfica do Windows. Né? Aí acabou esse, já estava fazendo outro. E aí fiz amizade, né, com o pessoal e fui trabalhar com um professor meu de informática. Eu estava montando uma espécie de uma loja, né, com assistência técnica, então ali eu tive um pouco mais de contato. Né? Que depois ele também não deu certo, tive que sair, fui trabalhar na Santa Efigênia. Olha só. Uma rua super famosa lá de São Paulo pelos eletrônicos, né? Principalmente, né? Tem lá um pessoal que vende equipamentos. Fui trabalhar lá com montagem de computador. Eu montei, em pouco mais de um ano que eu trabalhei naquela região, pouco mais de 1000 computadores. Uau! Que jornada. Montar placa por placa, né? Placa de vídeo, placa-mãe e tal. E ali fui me envolvendo. Até que eu vi que aquilo ali não tinha uma segurança financeira ali, muito bacana, né? Eu precisava ir a mais. E aí eu fui trabalhar, foi através de uma outra ONG, digamos assim, né? Que ajudava aqui os jovens, numa consultoria, né? Na região do Itaim. E aí foi exatamente no ano que eu comecei na faculdade, anos 2000. Né? Foi logo ali, quando eu tinha menos de 18 anos. Eu já estava na faculdade. Então você pegou a virada do bug do milênio. Peguei. Pegou um pouco aquele momento todo da transformação, né? Peguei. Entrei na consultoria em novembro de 99, né? Eles estavam até com algumas coisas lá de projetos se preparando para o bug do milênio, que não aconteceu. Né? E eu fiquei lá de sobreaviso e tudo mais, mas foi exatamente essa época aí. Puta, que bacana. Fernando, você sabe que muitos que passaram aqui tiveram uma escola muito semelhante a que nós estamos falando, né? Atividades técnicas, aquilo que havia no momento. Então, quando fala assim, pô, eu montei mais de 1000 computadores, é importante as pessoas entenderem que montar um computador, para os leigos, era quase que um cara cientista, né? Se você conectar tudo aquilo, depois você ligar, fazer as integrações, os drivers, os sistemas operacionais, né? Era algo fantástico realmente, né? E como que foi esse desenvolvimento na consultoria? Te trouxe muita bagagem? Como que foi a jornada dali para frente? Não, sem dúvida. Acho que a consultoria, eu sempre falo isso hoje, ela, em geral, nas empresas que têm essa possibilidade, dá uma bagagem muito grande, porque você vai em diversos clientes, de diversos segmentos, né, diferentes,
E aí você consegue ver o que está acontecendo na indústria, você consegue ver o que está acontecendo na empresa de mídia, na empresa de e-commerce, enfim. E aí eu acho que isso te dá te amplia muito conhecimento ali. Né? Então você vê ambientes diferentes o tempo todo, é muito dinâmico. Muito dinâmico. Eu acho que isso ajuda muito, me ajudou demais no crescimento. Né? De uma hora está falando de rede, depois está falando do firewall, depois está falando do backup, depois está falando do... Enfim, né? Acho que isso enriqueceu demais aí no meu crescimento. E foi aí que eu tive meus primeiros contatos com segurança também. Exatamente. Então vamos pegar um pouco desse gancho, né? Início dos anos 2000, né? Internet chegando no Brasil, banda larga, né? Mundo de infraestrutura avançando, as redes já, né? Que a gente conhece um pouco agora, 10 megabits, 100 gigas chegando, aquela coisa toda, e começa-se a ter uma criação, um destaque para o assunto de cibersegurança, né, dentro das companhias. Quando foi esse momento que você faz a virada, Fernando? Eu acho que aí tem uma história engraçada hoje, né, mas na época eu fiquei bem preocupado, né, foi meio tenso, que assim, era uma consultoria pequena, então eu ia para os clientes, mas também tinha um trabalho interno de administração dos servidores, usuários, essas coisas. E foi justamente nessa época de chegada da internet, tinha o tal do ADSL, né, que a gente na empresa, no escritório, que era o escritório devia ter umas 40 pessoas, a gente contratou o ADSL, colocamos lá para facilitar a navegação. E aí eu tive a ideia de aproveitar e hospedar os sites que a gente tinha com o provedor ali dentro do ADSL. Naquela época, a Telefônica, Vivo, né, entregava um IP fixo. Eu falei, eu vou montar aqui um firewallzinho, vou montar aqui. E montei essa estrutura lá, hospedei o site, ficou bonitinho, estava funcionando. Mas um belo dia, né, o gerente lá da empresa me ligou no ramal e falou, Fernando, nosso site está totalmente desconfigurado. Falei, desconfigurado? O que, né? Daí eu entrei lá e fui ver, né, tava realmente, colocaram umas imagens, uns GIFs, tava. Eu falei, cara, isso é um defacement. Olha só. Eu fui hackeado. Fui hackeado. Que ano que foi isso, Fernando? 2000, 2001. 2001, olha só, bem no início, foi hein? Bem no início, foi por aí. Eu falei, cara, isso não pode acontecer. Aí, bom, era bem que eu tinha backup, já tinha essa consciência do backup, voltei o backup todo, né, lá no web server que tinha, era um web server Microsoft, na época, né, muito, era NT com SQL, era, né, bem no início. Isso. Voltei o backup e daí eu falei, bom, por que isso aconteceu? Aí eu fui ver, né, fui entender melhor, fui ver que, puxa, não bastava eu botar no ar ali, eu precisava proteger aquilo melhor, né? Então eu falei, não, eu preciso atualizar patch, eu preciso ajustar o firewall, não é simplesmente instalar o firewall do nada aqui, eu preciso configurar ele, o tal do IP tables, eu precisava... Aí eu comecei a me falar, eu quero fazer isso aqui, eu quero proteger esses ambientes aqui. Que bacana. Acho que foi ali o start que eu falei, agora eu quero ir para essa área de segurança, né? Nem chamava cyber, né? Era a área de segurança. É verdade, que bacana. Ou seja, foi por uma necessidade, né? Foi uma necessidade ali, que eu vi que era, eu falei, não, eu acho que foi uma evolução, né? Assim, os computadores eram standalone, depois começaram a se conectar em rede, depois você precisa proteger essa rede, né? Foi todo uma visão que eu peguei ali que eu tive, falei, não, eu quero agora fazer isso aqui, eu quero me focar nesse modelo. Legal. Ou seja, cibersegurança, segurança da informação na época, muito conhecimento, muito treinamento. Quando foi aquele momento que você senta numa cadeira e é uma cadeira de extrema responsabilidade com times, e aí já de uma certa forma dialogando, né, com o negócio, falando sobre continuidade? Quando foi esse momento da sua carreira? Acho que ainda demorou um pouquinho, demoraram alguns anos, tá? Eu me consolidei bastante na área de infraestrutura, né? Prestando suporte, sistema operacional, de servidores, instalando redes, né? Instalando servidores proxy e tudo mais. Então eu tive uma bagagem muito boa em termos de infraestrutura, e principalmente na parte de redes. Né? Então, acho que eu fiquei ali pelo menos uns 5, 6 anos ainda nessa frente, né? E aí passei por algumas outras empresas, né? Atuando ali em consultoria principalmente. Até que entrei numa outra empresa, no ramo de contact center. E aí sim foi efetivamente minha primeira experiência como profissional de segurança. Né? Ali eu entrei já como um analista sênior de segurança, porque eu tinha uma bagagem muito boa de infra. Então eu meio que juntei os conceitos ali, né? E falei, não, agora eu vou aplicar isso aqui para proteção. E ali que eu comecei a
ter a função, de fato, né, de um sênior de segurança. E foi, né, na sequência, né, tornei um coordenador, aí comecei a ter time, né, aí comecei a abraçar outras frentes, porque segurança também tem vários pilares aqui, né? Você tem a parte de acessos, é uma coisa, a parte de cyber em si é outra coisa, você tem o compliance que também entra aí, você tem a segurança física também. Então, assim, é bem abrangente. Eu tive a possibilidade de pegar quase tudo isso aqui. Depois chegou num momento onde eu era responsável por 5 áreas aqui, na companhia, né? E era bom porque eu também via desde a parte física até o compliance. Sensacional, né? Uma visão 360 do negócio. Exato, exato. Fernando, tentando buscar aqui agora o momento do setor de cyber que nós estamos vivendo, né? Queria pegar um pouco da sua visão e a gente pode passar por algumas disciplinas, né? Falar um pouco de mão de obra, falar um pouco sobre as tecnologias, falar um pouquinho sobre a importância da conscientização, né? Seja da base, seja da alta direção da companhia. Queria que você falasse um pouquinho do momento do setor e os desafios que eles nos trazem. Eu acho que assim, às vezes é meio que, parece até repetitivo, né? Você falou de algumas coisas, você falou do setor da parte da mão de obra, né? A gente toda hora está falando que tem escassez de mão de obra. Continuamos nessa escassez aqui. Eu acho que a demanda está muito grande, né? A gente até tem profissionais disponíveis, mas às vezes a qualidade ainda não é necessária para a companhia. As companhias também estão tendo uma maturidade cada vez maior, né? Eu vejo hoje que empresas às vezes pequenas e médias já têm que se adequar a certas normas, certificações, por exigências de grandes clientes que elas têm. Sim. Então, hoje, nem o pequeno, hoje ele está, entre aspas, tranquilo. Porque ele está prestando serviço para um banco, né? Para uma outra instituição financeira qualquer, então ele tem que se adequar a uma ISO, uma SOX, talvez, ou coisa desse sentido. Então, isso dificulta e você tem que trazer lá para a ponta profissionais de boa qualidade, né, que conheçam do mercado, do ambiente. Então, tem uma dificuldade e eu vou dizer que isso vai se perdurar por alguns anos ainda. Não consigo ver isso a curto prazo de se resolver, né? Eu acho que é um desafio gigante aí. E do nosso lado aqui, que a gente já está trabalhando nas empresas também, o que mais tem comentado recentemente é a parte de inteligência artificial, que não é algo novo. A gente já tem inteligência artificial nas ferramentas, nas empresas rodando há algum tempo, mas que agora ela está mais acessível, está mais fácil, ela está ali a 2 cliques do usuário de ir lá e postar alguma coisa, uma informação talvez, para pedir uma resposta de um ChatGPT da vida, imputar algo que talvez não deveria, de uma forma muito mais amigável. E a gente, como segurança, tem que olhar e falar, peraí, como é que eu vou me lidar com isso aqui agora? Como que eu vou trabalhar isso daqui? Como que eu vou proteger os meus dados agora nesse outro canal que pode estar vazando informação, causando algum tipo de problema? Muito legal. Fernando, a gente sabe que hoje as tecnologias avançaram muito, né? Muitas delas trazendo IA para nos ajudar, né? O Marcelo Zillo trouxe para a gente aqui uma reflexão que foi muito legal. Ele falou assim, olha, eu acho que a primeira grande missão que a IA pode nos trazer é ajudar a fazer aquilo que a gente não está olhando. Tratar um incidente, um log, né, um falso positivo, ele nos ajudar nessa massa muito grande, né, de tratamento de informações e dados e trazer isso para a gente de uma forma um pouco mais inteligente, melhor do que as ferramentas que a gente tem hoje. É legal, a gente vai ter uma jornada longa nisso, né? Eu acho que isso está só no começo, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu vejo um movimento muito forte do mercado, né, de alguns países aí, para regulamentar isso daí, né, que é algo que, a princípio eu também era um pouco contra, mas eu estou começando a achar que não, a gente vai ter que ter alguma coisa de controle, não de evitar que as pessoas coloquem as coisas lá, mas de que a gente proteja os dados que são sensíveis, dados que realmente não devem ser expostos, né. Então eu acho que tem que ter alguma coisa aí. Eu acho que é muito legal a IA, né, um pouco baseado nesse exemplo que você comentou do Marcelo, é você tentar validar os seus conceitos, as suas respostas na IA, daquilo que você não imagina. Então você dá um problema, você já dá uma solução e pede uma outra resposta. Porque daí ela vai te trazer algo daquilo que você não pensou. Olha, eu tenho um case que é assim, vou fazer assim.
qual outra possibilidade eu posso utilizar? Aí ele Boa. provavelmente vai te trazer uma terceira ou uma quarta opinião. E aí você fala, putz, também não pensei nisso. Legal. Né? Tentar Bacana. usar de outra forma também. Fernando, uma das coisas que a gente é muito cobrado, e eu acho certíssimo cobrar isso da gente, que é a nossa grande missão e propósito de evangelizar, de criar cultura de cibersegurança nas organizações, de falarmos de conscientização. Queria abrir esse tema junto com você, não só conscientizar na base, mas conscientizar lá em cima também, né, no conselho das empresas, no board da companhia. O que você acha? Olha, assim, eu particularmente gosto muito do tema porque eu sempre acreditei, hoje a gente fala muito, as pessoas não são o elo mais fraco. Eu já falo isso, acho que há uns 15 anos já que eu falo, elas não são o elo mais fraco, elas são mais fortes, porque tudo começa com as pessoas. Tudo começa ali. Então, se você tem as pessoas, os colaboradores, né, bem instruídos, né, com os treinamentos, com as campanhas e tudo mais, e que você faz elas entenderem que aquilo ali não é só para ela ser segura dentro da empresa, mas que ela tem que levar aquele conceito para a casa dela, para influenciar os parentes, amigos, enfim, e levar a ter uma postura um pouco mais de segurança no seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil dentro da empresa. Né? E aí você tem que trabalhar assim, conscientização em pessoas, você tem que ter várias garras ali, né? Você tem que pegar desde talvez um treinamento, de um teste, através de usar uma forma lúdica, né? Aí tem certos públicos que aí a conversa é diferente, principalmente quem está lá em cima, você tem que ser um pouco mais objetivo, trazer um pouco mais de dados, eu acho que é bacana você trazer informações do mercado, munir essas pessoas para que entendam que olha só o impacto que pode ser gerado, né? Aí você tem que ter várias abordagens, né? Não é uma abordagem única que vai funcionar para todo mundo, né? Não é a única para as empresas, então você tem que tentar trabalhar de várias formas aqui e ser muito, ser constante. Não adianta você vir fazer uma campanha às vezes uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, não, você tem que, cada oportunidade, né, ter um webinar, você ir lá, com um responsável, alguém, né, uma propriedade de segurança poder comentar, trazer outras formas, outros meios, né, para poder chegar em todo mundo. É isso aí. Muito legal. É isso aí, Fernando. É um trabalho contínuo, com Contínuo, muita resiliência e educar é ad eterno. Ad eterno. É o eterno enxugar gelo. Você vai fazer aquilo sempre e vai ter que se reinventar para justamente não ficar uma mensagem cansativa. De novo, o mesmo e-mail do phishing, o mesmo webinar para falar de novo de senha. Dá, fazer coisas diferentes, para trazer a atenção das pessoas. Fernando Malto, que conversa bacana. Queremos deixar agora uma mensagem para os jovens. Imagina um garoto do interior do norte do Paraná, da região de Faxinal, ouvindo essa nossa conversa, e aí o guri fala assim: Fernando, Renato, entro na área de TI, entro na área mais especificamente de cyber, dentro dessas competências que vocês estão dizendo que tem múltiplas, você recomendaria uma carreira em TI hoje para um jovem que está no início? Eu recomendaria. Eu acho que é um setor que tem muito a evoluir. Não, assim, isso nunca vai acabar, né? A gente está vendo aí que toda hora tem tecnologia nova, toda hora tem coisa acontecendo. Então, assim, não sei daqui 2, 3 anos exatamente onde estará. A gente sabe que vai evoluir, não sabe exatamente para onde. Se você perguntasse há 3 anos atrás IA, a gente ia falar, não, mas que IA? IA é coisa daqui 10, 15, né? E a gente viu que não, né? Então, eu tenho certeza que novas profissões surgirão dentro desse meio, dentro da tecnologia, da segurança. O que eu diria é 3 coisas: estudar, estudar, estudar. Acho que não tem como fugir. Né? E acredito também que hoje está um pouco mais fácil, está mais acessível o estudo. Eu tive que ir para a sala de aula, né, com faculdade, com curso e tal. Hoje você pode sentar na frente do computador, tem N plataformas que você pode ir ali, umas melhores, outras talvez não importa, mas você tem acesso a conteúdo. Tem que filtrar aquilo que é bom e o que não, mas você tem acesso. Mas não deixar de ser curioso, não deixar de ir atrás, estudar, né, e buscar aquilo que você gosta. Né? Se você se sentir bem fazendo isso, com certeza que você vai ter um bom futuro. Muito legal. Fernando Malta, sabemos que para criar uma carreira profissional, a gente vai muito melhor quando a gente vai com pessoas. Quando a gente tem a humildade de olhar para pessoas com mais experiência e olhar para eles como um mentor, né? Como um grande facilitador, né? E é o momento da gente reconhecer essas pessoas, não só no aspecto profissional,
mas também as pessoas que nos ajudam tanto na base familiar, que nos suportam. Sem dúvida. Essa vida louca, essas agendas malucas, momento de agradecimento. Quem agradecer, Fernando? Não, sem dúvida. Acho que primeiramente os meus pais, né? Eu acho que ali o exemplo vem de casa, né? De muito trabalho, muito esforço, né? Meus pais, quando vieram para cá, trabalhavam praticamente de domingo a domingo, né? Então eu via muito nisso esse empenho. E acho que eu trouxe um pouco disso para mim. Comecei a trabalhar também bem cedo, não porque necessitava trabalhar de fato, né? Era uma vida humilde, mas não faltava nada. Mas eu quis fazer isso porque eu achei que era importante, como até uma retribuição, um reconhecimento àquilo que eles tinham de valor, que eram os meus valores. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo que assim, eu agradeço demais as pessoas que passaram e tenho hoje na minha vida ao meu lado, dos gestores, que eu sempre tive muito boas pessoas que eu me espelho, que me ajudaram a indicar um caminho, a repensar algumas coisas. E até aquelas pessoas que tive alguma dificuldade, eu aprendi muito com elas também. Acho que você não pode negar, assim, aquelas pessoas que a gente teve uma certa dificuldade que a gente teve que superar. Acho que essa resiliência, isso daí é importantíssimo. Você criar essa casca grossa, você criar esse jogo de cintura para lidar em situações adversas, né? Acho que eu vejo que hoje o jovem ele precisa ter isso daqui. Esse jogo de cintura que a gente lá no meados de 80, 90, estamos talvez um pouco mais acostumados. Acho que hoje a coisa é um pouco mais fácil. Então, eu vejo que o jovem hoje precisa ter isso daí, né? Essa casca, um pouquinho mais. Porque o mundo corporativo, ele não é simples, né? Você tem lá as lideranças, diretorias, tem o board, você tem o global, sempre tem alguém que você vai ter que prestar conta. Você tem que saber transitar entre todos esses caminhos aí. Muito legal, que bacana. Fernando, além do trabalho, além da família, você tem algum hobby? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu gosto de tomar cerveja, mas eu coleciono cervejas também. Eu devo ter uns 400 rótulos em casa, que mais legal, ou menos. Que bacana, olha só. Fiz curso de mestre cervejeiro, tá, para poder entender mais ali no detalhe como que a coisa funciona, fabricar a minha cerveja, né? Acho que é bacana, gosto de carro antigo, também. Não parece, mas eu faço um pouco de musculação. Tá? Mas por que eu falo isso? Acho que é importante a gente cuidar. A mente tem que estar sã, mas o corpo também. Então é importante você fazer algum tipo de esporte, seja o que você goste, seja correr. Eu corri um pouquinho também já. Acho que é importantíssimo você manter o corpo saudável, porque daí a mente também fica saudável, fica que muito bacana, melhor. Muito legal, bacana conhecendo mais aí a história do Fernando Malta, né, uma vida dedicada na área de tecnologia, uma referência na área, né, de segurança da informação do nosso país. Isso. Fernando, e me diga uma coisa, você traz uma frase contigo, né? Aquela frase que muitas vezes você está naquele momento, precisa passar uma mensagem para uma pessoa. Quais as frases, quais as reflexões que normalmente você traz no dia a dia? Olha, eu acho que ao longo aí, né, só com cyber deve ter sido uns 15, 16 anos, mais uns 6 de TI, então acho que passei por vários momentos, várias dificuldades, desafios do dia a dia, onde uma coisa que eu trago muito para mim, tem aquela frase perguntando sobre não sabia que era impossível, foi lá e fez. Fui lá e fiz, né? Essa é clássica, né? É clássica, mas assim, para mim é muito verdadeira, porque às vezes a gente coloca limitadores na nossa mente de, pô, não dá para fazer assim, não dá, né? Não vai funcionar. Eu acho que quando você começa a pensar assim, já meio caminho você já está perdido ali. Então, não se prenda, esteja muito aberto às mudanças, né? E coloque isso como assim, não tem limite. Não tem um limite, vá a fundo, entendeu? Não dá para fazer? Não, dá para fazer. Mas vamos tentar, sempre tem um jeito para fazer tudo, só não tem jeito para a morte. Para todos os outros você tem. E muitas vezes ao longo desse tempo, em dificuldades que eu tive, né, do dia a dia, da carreira, né, na liderança, eu falo, não é possível que não dê, não é possível que não dê. E sempre você tem esse inconformismo. E até que uma hora, não, peraí, aqui ó, surgiu uma ideia aqui, que às vezes não é minha, mas de outras pessoas, você saber trazer isso e falar, olha, não, vai lá e faz. Então, sem saber que não dava para fazer, a gente foi lá e fez. Sensacional, que bacana. Fernando Malta, ficaria aqui mínimo mais uma horinha batendo um papo com você, pegando todos esses detalhes. Obrigado, parabéns. Eu te agradeço em nome da comunidade de cyber, né, dos seus pares, né, pela grande contribuição, grande bate-papo, e que essa história possa servir
né, para aquele que está buscando inspiração, né, para desenvolver uma carreira como a sua. Parabéns, Fernando. Que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Renato. Um prazer. Valeu. Obrigado. Obrigado. Aê!